Shalom a todos que estão assistindo a este canal. Este é mais um vídeo que estou trazendo aqui extra, que se trata das nacionalidades dos povos mais remotos que houve na sociedade. Uma civilização antes fundada através desses povos, e a cada momento as civilizações foram cada vez mais crescentes. E de acordo com as escrituras, essa sociedade veio remetendo a vários lugares, embora muitos não haviam algo descrito para aquela época, mas e já outros não haviam nenhum relato de acordo com os escritos mais antigos. Mas conforme as escrituras, esses povos oriundos dos filhos de Noé, após o dilúvio, através do crescer e multiplicar, que deram em seguida o surgimento de vários povos que se encontram hoje e que montariam toda essa sociedade atual que nós conhecemos. Pois antes já havia falado sobre alguns dos filhos de Jafé, que em particular comecei a falar apenas sobre os filhos de Jafé de forma simplificada e logo depois de forma geral. Por isso, iniciei colocando como vídeos extras sobre as linguagens e as nacionalidades, e este segundo vídeo se trata do filho de Noé, que é conhecido por nós de língua portuguesa como Cã, que erroneamente também ficou conhecido como Cão, que na verdade vem de Ham. E desta vez venho tratando desse assunto com o dicionário de Strong, que mostrará muita relevância ao termo colocado para os respectivos nomes. O nome de Cã, ele é o originado de Quente. Com certeza foi uma pessoa de pele escura, que indicaria a forma dos povos dessa terra, e por sua vez seria o pai dos africanos em geral, e de alguns descendentes dos asiáticos, que veremos através da relação com esses assuntos. E de acordo com os escritos de Flávio Joséfo, um historiador da época dos apóstolos, que deixou bem claro nos seus escritos, principalmente no capítulo 6 do livro A História dos Hebreus, descrevendo que nesse tempo ficou conhecida assim desta maneira: os filhos de Cã ocuparam a Síria e todos os países que estão além dos montes de Amane e do Líbano, até o oceano, dando-lhes nome, dos quais alguns são hoje inteiramente desconhecidos, e outros modificados de tal modo que mal se poderiam reconhecer. E a esse respeito da Síria, antes era conhecido como Arã, filho de Sem, que logo depois falarei em outro vídeo desse povo, para dar ênfase ao filho de Sem. Somente os etíopes, dos quais Cuxi, filho de um dos 4 filhos de Cã, foi príncipe, conservaram o nome ancestral não somente naquele país, mas em toda a Ásia. Ainda hoje eles são chamados cuxienses, provavelmente de origem estrangeira. Cuxi é conhecida como a terra da Etiópia, região dos etíopes. Seu nome quer dizer negro. Esse filho de Cã e neto de Noé foi o progenitor dos povos localizados no extremo sul da África, localizado nas regiões sul do Nilo, que é a Etiópia. Mas quanto tempo já passou? E hoje já vimos isso de outra forma, embora a história nos mostre conforme está a narrativa. Os misraenses, descendentes de Misraim, também conservaram o seu nome, pois nós chamamos Misral, ou Egito, e Misraense aos egípcios. E isso é assim chamado pela forma transformada da linguagem. Mas de acordo com Strong, Mitzraim é a terra dos cópticos, que quer dizer terra dos cristãos. Foi local que os cristãos fugiram na época das perseguições. Por isso que ficou conhecido Egito ou Misraim, um território ao nordeste da África, adjacente à Palestina, no qual flui o rio Nilo. São os habitantes ou nativos do Egito. Puti povoou a Líbia e chamou a esses povos com o seu nome, putienses,
Existe ainda hoje na Mauritânia um rio que tem esse nome, e vários historiadores gregos o mencionam como também ao país vizinho, a que chamam Puti, mas que depois mudou de nome por causa de um dos filhos de Misraim, Leabim. Segundo Strong, possui uma linguagem de origem estrangeira e conforme a tradução seria Puti, melhor dizendo, um arco. É uma nação e povo da África do Norte, provavelmente os líbios. Já Canaã foi o quarto filho de Cã. Estabeleceu-se na Judéia, a que chamou com seu nome Canaã. Mas segundo Strong, Canaã quer dizer terras baixas, e ele foi o progenitor dos fenícios e das várias nações que povoaram a costa marítima da Palestina. Eles estavam localizados na região oeste do Jordão, povoada pelos descendentes de Canaã e subsequentemente conquistada pelos israelitas que estavam sendo liderados por Josué, e também ficou conhecido como mercador ou comerciante, principalmente pelos tírios, que eram os povos que viviam naquela época no mar. Cuxi, o mais velho dos filhos de Cã, teve 6 filhos. Seba, príncipe dos sebaenses. Seba quer dizer Bebatu, uma nação no sul da Palestina, talvez a Etiópia. Avilá, príncipe dos avilaenses, que agora são chamados getulienses. Avilá, que seria melhor dizendo círculo, um distrito na Arábia dos ismaelitas, com o nome do segundo filho de Cuxi, provavelmente o distrito de Kualan, na parte noroeste do Iêmen. Sabitá quer dizer notável, é o príncipe dos sabataenses, o que os gregos chamam as sabarienses. Já Raama, que nós conhecemos como Raamá, o sentido é incerto, podendo ser vibração, oscilação, flutuação. Crina, que é de cavalo, príncipe dos raamenses, que teve 2 filhos que moram entre os etíopes ocidentais, um de nome Dedã e outro de nome Sabá. Dedã, a sua derivação também é incerta, ele quer dizer território baixo. Já Sabá, que deu seu nome aos sabaenses, mas segundo Strong, vem de Sheba, ou Sabá ou Seba, que quer dizer 7, ou um juramento. Sebatkar é um termo parecido com o nome do sábado em hebraico, que vem de Shabat, por isso que vem de 7, por ter sido o 7º dia, e um juramento por ser o dia que o Criador terminou a sua obra. Mas esse termo não devemos associar com o Criador, que poderia ficar para outra questão. Quanto a Nimrod, que quanto aos escritos seriam chamados de Nimrod, que é o 6º filho de Cuxi, ficou entre os babilônios e tornou-se senhor deles, como já o disse anteriormente. Nimrod quer dizer rebelião ou valente, e a história é que ele foi um valente caçador e ele estabeleceu-se um império na Babilônia e na Assíria. Misraim foi o pai de 8 filhos que ocuparam todos os países que estão entre Gaza e o Egito, que é originado pelo próprio nome, mas somente um desses 8, Filistim, que é a Filístia, terra dos filisteus, manteve o nome no país, que conhecemos como a terra dos filisteus, que quer dizer a terra dos habitantes temporários. Os gregos deram o nome de Palestina a uma parte dessa província. Quanto aos 7 outros irmãos, chamados Ludim, vem de Lud, que vem trazendo significado, segundo Strong, aos tições, por causa dos trabalhos excessivos. Anamim, que quer dizer aflição de águas. Leabim, significa chamas. Naphtuim, vem de aberturas. Patrocim, vem de patros,
provavelmente uma região do sul do Egito. Casluim vem de fortificado e Caftorim, o termo empregado vem de Caftor, que quer dizer uma coroa, com exceção de Leabim, que fundou uma colônia na Líbia e lhe deu o seu nome. Nada sabemos de suas obras, porque as cidades que construíram foram destruídas pelos etíopes, como diremos a seu tempo. Canaã teve 11 filhos. Sidônio, que construiu na Fenícia uma cidade, a qual deu seu nome, e a qual os gregos chamam Sidom, que vem de caça. Ramate, que muitos conhecem como Amate, vem de fortaleza. Era uma cidade principal da parte alta da Síria, que construiu a cidade de Ramate, que ainda hoje se vê e se conserva o mesmo nome entre os que nela habitam, embora os macedônios lhe chamam Epifânia, nome de um dos seus príncipes, Arqueu, que teve como herança a ilha de Arudá, Amon, que teve a cidade de Arce, situada no Monte Líbano. Quanto aos outros 7 irmãos, chamados Eveu, que quer dizer aldeões, Et, que quer dizer terror, e Jebuseus, que vem do termo Jebus, que por isso que deu a origem a Jerusalém nesse local, e Jebus, que quer dizer lugar de debulhar. Avadeu, que vem de Arvade, que quer dizer eu libertarei. Já Sineu vem de Sine, que é o termo vem de Sim, que pelo estrongo significa espinho ou barro. Zemareu, o termo vem de Tessimaraim, que quer dizer velo duplo de lã. E Gigaceu, que no hebraico é lido como Gigasse, possuindo um significado que habita em solo barrento. Só ficaram os nomes nas Sagradas Escrituras porque os hebreus destruíram-lhes as cidades por motivo que depois direi. Esse depois direi foi o termo que Flávio Joséfo descreveu para mostrar com mais detalhes em seu livro sobre alguns personagens que não mencionei conforme está descrito em Gênesis, no qual ficou faltando o Amorreu, que vem de Emore, e Arqueu, que vem de Arque, segundo Strong. Depois irei detalhar melhor sobre Nimrod, em outro assunto em específico, que em particular fez algo muito importante para a sociedade naquela época, que não podemos deixar de mencionar sobre esse feito que ele fez. Por isso vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e que o Eterno abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Amém. Os filhos de Cão: Cush, Mizraim, Put e Canaã. Os filhos de Cush: Seba, Avilá, Sabtá, Ramá, Sabtecá. E os filhos de Ramá são Seba e Dedã. Cush também gerou a Nimrod, o qual foi o primeiro a ser poderoso na terra. Ele era poderoso caçador diante do Senhor, pelo que se diz como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné na terra de Siná. Desta mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote, Ir, Calá e Rezém entre Nínive e Calá. Esta é a grande cidade. Mizraim gerou Aludim, Anamim, Leabim, Naftuim, Patruzim, Causluim, donde saíram os filisteus, e Caftorim. Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e Et. E ao Jebuseu, o Amorreu, o Girgazeu, o Eveu, o Arqueu, o Sineu, o Arvadeu, o Zemaraeu, o Ramateu. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. Foi o termo dos cananeus desde Sidom em direção a Gerá,
até Gaza, e daí em direção a Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim até Laza. São esses os filhos de Cão, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações.